Eu acredito sim que estamos em uma reversão e isso tudo seria um ponto perfeito para DCA. Eu não gosto de usar linha de tendência porque ela é invalidada muito fácil. Porém, a gente está fechando alguns diários já, vamos ver se a gente fecha hoje acima dessa linha. Não necessariamente tudo vai começar a explodir do nada, só que eu acredito que revertemos. Tudo isso vai depender da forma como você lida com o sentimento e da forma com que você age através daquele sentimento. Então a gente tem que entender que o mercado cripto ele é basicamente uma máquina de lavar para modificar o seu sentimento nos momentos específicos, para que nesses momentos as coisas comecem a agir de forma contrária do que você achava. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Cripto Rico. Meu nome é Henrico Vidal e hoje a gente vai responder a pergunta que não quer calar. Será que é hora da gente entrar de novo no mercado? Será que é hora da gente sair? O que a gente está fazendo aqui nesse ponto? E o que vai acontecer daqui pra frente, né, meu brother? Por isso mesmo que você já deve se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo, porque hoje você vai entender o que você deve fazer. E não é uma recomendação, claro, mas onde a gente está? O que tá acontecendo? Por que tá tudo meio estranho? O sentimento tá meio esquisito também. Vamos entender isso nesse vídeo. Por isso mesmo já manda pra todo mundo também que tem criptomoedas na carteira aí. Ou que não tem também, porque isso é muito importante, né, meu brother? Então, vamos direto pro gráfico do Bitcoin aqui. O Bitcoin, ele tá corrigindo já há bastante tempo. Se a gente pegar desde esse topo aqui, do dia 13 de março até o fundo do dia 5 de agosto, foi aqui, primeiro, né? Menos mais de 30%, porque eu não marquei certo aqui em cima, né, aqui, enfim, mas foi mais de 30% de correção e foi 145 dias para acontecer essa queda. Só que até onde a gente está aqui agora foram 221 dias. 221 dias é mais do que 6 meses, é mais do que meio ano de correção, de andar de lado, e isso é um ponto muito importante que a gente tem que tocar, que é a mudança de sentimento. A gente tem que entender que o mercado cripto ele anda através do que as pessoas estão dispostas a fazer. O que isso significa? Se as pessoas estão dispostas a comprar, significa que você está comprando no momento errado. Se as pessoas estão dispostas a vender, significa que você está comprando no momento certo ou vendendo no momento errado. Tudo isso vai depender da forma como você lida com o sentimento e da forma com que você age através daquele sentimento. Então a gente tem que entender que o mercado cripto ele é basicamente uma máquina de lavar para modificar o seu sentimento nos momentos específicos, para que nesses momentos as coisas comecem a agir de forma contrária do que você achava. Eu sei que ficou um pouco complexo, mas você vai entender o que eu tô falando aqui agora. Porque é o seguinte, o mercado, depois de corrigir aqui até o dia 5 de agosto, né, nessa queda gigantesca que aconteceu com várias quebras de bancos lá no Japão, né, e muitos grandes fundos vendendo tudo que tinha por causa do famoso carry trade. Carry trade é basicamente você pegar dinheiro emprestado em países que têm taxa de juros zero, colocar em renda fixa em países que tá com a taxa de juros alta. Por isso mesmo que você conseguiria basicamente pegar dinheiro de graça, fazer esse dinheiro render e pagar esse rendimento no outro. Só que quando esse outro país que você pegava dinheiro de graça aumenta a sua taxa de juros também, o dinheiro que estava rendendo aqui não consegue ser pago. Então vira uma bagunça e por isso que o mercado inteiro despencou ali no dia 5 de agosto. E um ponto muito importante que a gente tem que ver é o VIX, né? Quando a gente vê o VIX, que é o índice de medo, né, o índice de volatilidade do S&P 500, ele fez um pico no tamanho da queda do Covid e também da Grande Depressão de 2008. Olha que loucura! Então, assim, foi o primeiro momento em que a gente encontrou dois pontos de volatilidade gigantescos aqui no dia 5. Lá dentro do grupo do treinamento Cripto Rico, eu falei pra galera, ó, gente, isso aqui tá muito estranho e parece ser uma reversão, porque quando acontece esse tipo de volatilidade e acontece esse tipo de medo no mercado, geralmente é a reversão. Por quê? Porque toda reversão ela é marcada por um momento de caos. Por exemplo, isso daqui foi o momento de caos da reversão e a gente pode ver que desde agosto, né, aqui desde essa queda até o dia de hoje, não se apegue aqui a porcentagem, mas são 76 dias de alta já. Ah, mas aqui teve uma baixa, mas não chegou a mais baixo do que isso aqui. Então, a gente vê uma série de fatores que indicam que a gente revertemos a tendência, tá? Era uma tendência de baixa de meses e meses até que essa tendência reverte. Porém, por definição, a tendência é muito difícil de ser
observada no momento. Só que quando a gente junta essa ideia de sentimento de mercado e também do que está acontecendo para que as pessoas tenham esse medo, né? Tipo notícias, narrativas, o próprio price action, né? Por exemplo, ele reverter tão forte assim, depois despencar e chegar a níveis baixos aqui, inclusive abaixo do próprio fechamento aqui do dia 5. Isso tudo são questões que mostram pra gente que pode sim ter revertido. Então a reversão dessa tendência, muitas vezes, ela não está ao olho do público. E isso é muito bom, porque o público que eu falo é a maioria, né, as sardinhas do mundo inteiro que não querem estudar nada, só que querem ficar ricas do nada, né, e acham que criptomoedas é só um passaporte para a riqueza. Você compra e espera. Não é assim. Você tem que tomar muito cuidado. Quando isso acontece, é o momento perfeito de você agir. Porque aqui você pode ver que foi um momento extremo, né? Foi um evento extremo com um sentimento extremo. Aqui também foi um momento extremo com um sentimento extremo. Foi a quebra da FTX. Sempre tem um evento muito grande, né? Aqui foi o momento extremo da quebra dos bancos americanos. E foi o momento de reversão. Então a gente sempre vê esses pontos específicos acontecendo. Aqui foi o C19, né, em 2020, né? Olha aqui, ó. Foi um momento extremo, que foi um momento de reversão, foi o melhor momento para você comprar Bitcoin depois desse fundo aqui. Então tudo isso, gente, a gente tem que olhar como ele realmente é, que é uma narrativa e é essa mudança de sentimento do mercado, né? Então assim, será que revertemos? Eu, pessoalmente, isso não é uma recomendação de investimento, mas eu, pessoalmente, acredito que sim. Não necessariamente tudo vai começar a explodir do nada, só que eu acredito que revertemos. Mas não significa também que você vai ficar rico com Bitcoin, porque Bitcoin, mesmo que chegue aqui, sei lá, a 150 mil dólares, né? Vamos ver quanto que daria se você comprar Bitcoin hoje e ele chegasse a 150 mil dólares, né? Vamos lá. 150 mil dólares. Cadê? 150 mil, bem aqui, ó. 150 mil. Isso daria 119%. Se você tem R$1.000 no mercado e você coloca tudo em Bitcoin, ele faz 150%, 115%, né? Não daria R$3.000. Então você tem que entender que você tem que correr um pouco mais de risco se você tem menos dinheiro. Se você tem muito dinheiro, eu quero colocar R$500.000 em Bitcoin. Se ele fizer 100%, você tem 1 milhão, beleza. Você fez muito dinheiro, mas é porque você já tinha muito dinheiro no mercado. Então a gente tem que entender que as oportunidades, elas só vão surgir depois de que todo mundo estiver eufórico, tá? Mas não é o momento de compra perfeito. Você não pode comprar na euforia. Então você tem que comprar no medo. E, por exemplo, eu posto vídeos no TikTok também, né? Inclusive tá aqui embaixo se você quer entrar lá também. Lá, as pessoas estão com medo. Olha esse comentário, por exemplo. Esse comentário demonstra perfeitamente que as pessoas não estão acreditando nessa alta. E isso é muito positivo, porque até mesmo quando o mercado reverte e começa a subir de fato, ninguém enxerga. Foi assim aqui, em toda a história do Bitcoin aqui, ó. Teve a queda da FTX, teve a quebra dos bancos, que foi o segundo momento perfeito para você comprar Bitcoin. E aqui tudo, ninguém acreditava que o Bitcoin ia subir. Todo mundo falava, não, era 12 mil, por que isso, por que aquilo? 12 mil, vai chegar a 12 mil. Chegou aqui a 15 mil e ele não comprou porque ele estava esperando os 12 mil. Não espere desse momento, tá bom? Isso não é recomendação para você comprar qualquer coisa, não estou falando isso. Inclusive lá dentro do treinamento Cripto Rico, eu explico exatamente o que você deve olhar em uma criptomoeda para você saber se ela vale realmente a pena o risco que você vai correr segurando ela. Então se você quer entrar, primeiro link da descrição aqui, tem o treinamento Cripto Rico, eu entro em lives todas as quartas-feiras para dar um panorama geral do mercado. Dentro do treinamento lá tem um conteúdo gravado muito extenso para que você consiga realmente sair do absoluto zero e chegar até o mais avançado de análise técnica, etc. E também tem mais de 60 horas de mentorias gravadas lá. Todas as mentorias que eu faço quarta-feira ficam gravadas na plataforma, então você pode assistir tudo que você quiser para você aprender o máximo possível. E também tem um grupo de network onde a gente conversa, realmente eu estou lá dentro tirando todas as dúvidas pessoalmente, e também tem atualizações de mercado todos os dias lá dentro do grupo. Então, primeiro link na descrição, te espero lá dentro, que vale muito a pena. Você não encontra esse conteúdo em lugar nenhum na internet. Mas vamos voltar aqui. É o seguinte, as pessoas sempre deixam de comprar por causa de uma narrativa. E
A compra, de fato, nunca tem que ser de uma vez. Você nunca vai pegar 100 mil reais e jogar tudo de uma vez, porque você nunca vai acertar o fundo exato. A não ser que você tenha essa malícia, né? De falar, oh, não, realmente é um evento muito catastrófico, muita notícia ruim saindo, muito sentimento pessimista, pode ser que seja um bom momento. Mas será que você vai correr esse risco? Não vale a pena correr esse risco. Entra lentamente. Só que entra lentamente nas moedas que ainda não subiram. Não vai para aquilo que está mais brilhante na sua cara. Por exemplo, o próprio Bitcoin. O Bitcoin está em $68.500 agora, no momento da gravação desse vídeo. 68.500. Por que você não comprou quando ele bateu 49? Vocês estavam com medo, né? Então, aí você vai comprar agora? Pelo amor de Deus. Aí o negócio que a gente tem que entender também é que o mercado cripto primeiro vai o Bitcoin. Não necessariamente tipo uma ordem perfeita, mas o Bitcoin ele geralmente vai primeiro, porque ele é o maior, ele é o mais conhecido, ele é o que mais as instituições têm segurança em aportar, porque ele é o maior de todos, né? Não que seja gigante, né? Porque tem empresas no mercado americano que são maiores do que o próprio Bitcoin. Só que todo esse fluxo de dinheiro para o risco, ele vai se dar correlacionado, tá? Por exemplo, o próprio Bitcoin está aqui em 68.500, beleza. Qual outro gráfico que a gente já comentou aqui, que estava em momento de rompimento, que estava em momento ali que parecia que realmente vai? O Russell 2000, que representa 98% de todas as ações americanas. Então, olha só onde é que ele está. É muito parecido, né? Até porque se a gente pegar aqui, né, esse momento final do Russell 2000 e colocar o próprio Bitcoin em cima, olha que engraçado a correlação que a gente tem. Né? Então a gente vê essa correlação acontecendo com o mercado americano também, que é o mercado de risco, basicamente. Por isso mesmo que a gente usa esse tipo de análise, né? Uma análise mais macro. E o próprio Bitcoin também parece ter revertido não só na sua tendência aqui de price action, como também aqui nessa linha de tendência. Eu não gosto de usar linha de tendência porque ela é invalidada muito fácil. Porém, a gente está fechando alguns diários já, vamos ver se a gente fecha hoje acima dessa linha. Só que é interessante, porque no próprio RSI aqui, a gente vê, né, beleza. Teve toda essa tendência de baixa no RSI, onde a gente rompeu o fundo de 40 pontos aqui, né, de 40 pontos no RSI, é o fundo de bull market, tá? Quando a gente rompe e começa a fechar lá embaixo e começa a fazer topos abaixo dos 60, aqui, né, dos 60 pontos, é basicamente uma tendência de baixa, tá? Então a gente desceria mais no RSI para depois chegar a um ponto mais baixo quando faz a alta local, por exemplo, nessa própria alta local aqui. Mas olha só que interessante que aconteceu, a gente voltou aqui, fez um fundo em 35 e rompeu o 60. Né? Agora a gente chegou aqui no último a 67 e agora já o fundo está acima dos 40. Então a gente tem que entender isso. Eu expliquei muito mais profundo lá no treinamento Cripto Rico, mas eu vou explicar bem rápido para vocês. Basicamente, quando o RSI fica com o fundo acima dos 40, geralmente é uma tendência de alta. E quando ele começa a fazer topos abaixo dos 60, geralmente é uma tendência de baixa. Né? A gente vê isso claramente aqui em toda a subida do Bitcoin, né? Desde essa reversão aqui de fato, ele fazendo fundos acima do 40. Ó. Ah, mas aqui chegou a 36, mas a gente vê que o fundo só foi romper dos 40, no caso, né? Aqui, ou aqui na verdade, né? Em junho de 2024. E quando foi junho de 2024, né? Olha só, já tinha feito o topo, beleza, começou a romper, fechou um aqui, ó, em 33, já tinha acontecido uma certa reversão e segurou próximo dos 60, ó. Começou a segurar nos 60, ó. A partir do momento que fez o topo, ó, fez o topo no Bitcoin, né? Vamos botar bem nítido aqui para vocês verem, ó. Fez o topo do Bitcoin, desceu, segurou aqui os 48, beleza, mas começou a segurar os 60, ó. Segurou 60, rompeu abaixo dos 40, segurou 60, deu uma altinha, mas segurou 60. Aqui segurou 60 também. E aí desceu de vez. E isso tudo foi a tendência de baixa que a gente estava vivendo até agora. Até que aqui está segurando os 40. Né? E a gente está próximo da alta já. Agora, o maior ponto de todos, que eu gosto muito de usar Fibonacci, é que a gente está em um ponto crítico, onde quando a gente está nessa reversão de fato, a gente tem que se ligar, que são as retrações mais altas, né? A gente chama isso de Third Range Boundary, que seria a barreira ali da terceira camada. Então, a gente vê que eu adiciono aqui, inclusive, o 702 de Fibonacci, que é um que não está no Fibonacci tradicional, porém ele fica entre o 786 e o 618. Ele fica bem entre aqui e ele é um ponto de reação muito forte. Rompemos esse ponto de reação muito forte, só que paramos na última retração, que é 786. Espero que fechemos acima hoje. Olha só.
tá muito pouco acima, mas tá acima. Então, isso é positivo. Se a gente fechar acima aqui, é um ponto positivo. Não significa que a gente não possa corrigir nada disso. A gente pode muito facilmente fazer algo como isso daqui. Nada contra. Não tem importância nenhuma. Por isso que eu não gosto tanto de linha de tendência. Porque ela pode ser invalidada em vários momentos até que ela de fato se torne algo plausível, né? Onde se tornaria um reteste de fato da linha para aí sim a gente romper. Mas eu acredito que o Bitcoin não chega a números estratosféricos, por isso que eu não estaria investindo em Bitcoin agora, mas sim nas altcoins, né? Mas isso me parece sim uma reversão desde o dia 5 de agosto. Só que as pessoas têm um probleminha na cabeça, que é essa memória muito curta. A memória delas é muito curta. Então, assim, elas se tornam bearish aqui. Só que esqueceram que elas estavam bullish desde o início do ano. Estranho, né? E aí, não, agora não vai bater mais 80 mil, né? Igual o comentário que vocês viram aí. Então, assim, é muito interessante a gente ver essa dinâmica acontecer em tempo real. Então, eu acredito sim que a gente reverteu e acredito que a gente vai ter uma alta muito rápida, só que, assim, é complexo, porque quando chegar essa alta, as pessoas vão ficar extremamente bullish de novo, igual elas estavam aqui em março, em abril, né? Bem aqui nesse topo. Quando a gente olha, por exemplo, para um gráfico como o Others, que é todas as criptomoedas excluindo o top 10, ou seja, só altcoins mais baixas em market cap, a gente vê algo muito interessante. Inclusive, o próprio 702 aqui, ó, funcionando como um ponto de resistência, né, e de reversão aqui. Olha o 702 aqui, traçando do ciclo como um todo, desde o topo aqui de 2021 até o fundo aqui de 2022. A gente vê ele chegando a uma retração aqui, porém acontece algo muito interessante, que é a famosa queda, retração e reacumulação, né? Então aqui nada impede da gente fazer uma reacumulação ainda um pouco mais lenta, um pouco mais prolongada, porém não se apegue a tempo aqui, tá, nesse desenho, que é só uma ilustração para vocês verem, porém nada impede do price action subir, romper inclusive essa pequena alta aqui para fazer um ABC. Isso aqui seria uma correção ABC, para aí sim a gente voltar a subir, como foi aqui, por exemplo. Aqui a gente faz o pico, né, do medo aqui, foi em dezembro, que foi ali na queda da FTX, e depois a gente sobe para fazer o que? Um ABC. Aqui foi a quebra dos bancos, né? Aqui, ai meu Deus, tudo já era, e agora? Ai, bum, reverte e vai para onde? 702 de Fibonacci. E aqui pode ser a mesma coisa. A gente pode ter chegado no fundo aqui no dia 5, né, de agosto, e depois desse dia a gente reverteu para fazer um ABC para aí sim subir. Aqui o sentimento vai ser muito parecido com aqui ou aqui. Então, vocês já sabem onde é que eu estou chegando aqui, né? Mas eu acredito sim que estamos em uma reversão e isso tudo seria um ponto perfeito para DCA. Nunca entre tudo de uma vez e nunca venda tudo de uma vez. Mas sim, faça ali a sua entrada lenta, né? Um DCA, Dollar Cost Averaging, que seria basicamente a média de preço. Nunca entre tudo de uma vez e nunca procure as moedas que estão brilhando mais, que está saindo na mídia, que está todo mundo falando, ah não, porque eu comprei tal, porque tal influenciador falou que vai para $1 trilhão. Não acredite nesse tipo de coisa, busque conhecimento de fato, por isso mesmo que eu te convido a clicar no primeiro link da descrição para você conhecer o treinamento Cripto Rico. Lá eu te explico exatamente o que eu uso pessoalmente e diariamente para achar as melhores moedas e ter as melhores probabilidades de ter ganhos estratosféricos. Então, primeiro link da descrição. Te espero lá dentro, espero que você tenha gostado desse vídeo. Tamo junto demais e até a próxima.